Vamos receber a nossa convidada de hoje, a nossa convidada Vanessa Raio. Vanessa, boa tarde. Seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Obrigada, muito obrigada Camila, por estar aqui. Boa tarde. A Vanessa é nutricionista, graduada pela Universidade AMB Morumbi, em São Paulo, capital, pós-graduada em Nutrição Funcional e Saúde da Mulher pela Faculdade VP, também aqui na capital paulista, especialista em climatério e menopausa, mulher com essa experiência já desses desafios hormonais que a mulher enfrenta ao longo de toda a vida. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada. Camila, é um prazer estar aqui com vocês. E é interessante a gente observar que esse assunto ele é tão complexo, no sentido de que ele impacta tanto a vida da mulher, que a gente pode falar com eles, com tantos especialistas diferentes. A gente pode falar com ginecologista, obstetra, aí tem também a parte de alimentação, psicólogo, psiquiatra, educador físico, porque há exercícios específicos para essa faixa etária. Isso é para mostrar que é um assunto que impacta a vida da mulher como um todo. Né? Como um todo. E por isso a gente tem que dar a atenção necessária. Então eu queria que você começasse lembrando a gente o que é isso que está acontecendo na vida da mulher com o climatério, inclusive trazendo o que é a menopausa dentro desse contexto. Claro, claro. Bom, o climatério, Camila, é toda a fase de transição. Ele acontece, vai 10 anos antes da mulher menopausar, né? E vai até a menopausa e depois no pós-menopausa. Então é toda a fase de transição quando a mulher passa da fase reprodutiva para não reprodutiva. A menopausa, ela vai acontecer de maneira natural por volta dos 50, 52 anos, que é quando a mulher fica 12 meses consecutivos sem menstruar. Se ela usa algum método contraceptivo, como por exemplo um DIU, aí o médico vai avaliar através dos exames hormonais. Então o FSH, o LH vão estar bem mais alterados, acima de 30, e o estrogênio, a progesterona, bem mais baixos. Mas se não, ela vai ficar, quando ela menstruar, 12 meses consecutivos, aí ela é considerada na menopausa. Mas o climatério, então vamos colocar aqui de maneira natural, ele começa a acontecer por volta de uns 40 anos, no climatério essa mulher já começa a ter sintomas. Alguns mais leves, outros mais intensos, vai depender aí do estilo de vida da mulher, de uma série de fatores, mas ela já começa a apresentar os sintomas. E é aí que acontece o problema, porque muitas vezes essa mulher, às vezes ela vai ao médico, os exames ainda então estão com taxas normais, dentro ali daquela média, mas a mulher sente que a qualidade de vida dela está sendo afetada. E esse é um ponto importante, porque antes a mulher só dava atenção para a menopausa. Exato. Tanto, a gente nem falava climatério, chegar, né? Era só a menopausa o que importa. E, na verdade, até a menopausa acontecer, muito sofrimento já passou. Muita coisa acontece. E muita incompreensão sobre o que está acontecendo, porque isso causa uma grande angústia. A gente não entende, as mulheres não entendem o que está acontecendo com elas, procuram motivos e não encontram, e isso traz perda de qualidade de vida. Com certeza. A gente já descobriu que não é só a menopausa que importa, o climatério acontece. E a gente viu, inclusive, que ele é variado, porque alguma senhora ali, por exemplo, falou que aos 44 já parou de menstruar, já teve ali a menopausa. Do ponto de vista sintomático, quais são aqueles que a mulher costuma sentir antes? Antes ainda de chegar perto da idade de virar menopausada mesmo, mas quais são os primeiros? O que mais aparece é o cansaço, a fadiga excessiva, a irritabilidade. Muitas falaram, alterações de humor. Eu brinco que eu falo que as mulheres parecem que elas estão numa montanha russa. Então, uma hora acorda, tá de bom humor, depois fica chorona, depois triste. Se pudesse, pegava alguém e matava. Mas, depois enfim, quer o colo para chorar. Passa, Então, esses são os sintomas mais comuns, assim, um cansaço excessivo, uma fadiga. E aí tem aqueles sintomas que são característicos da menopausa, como calores, os fogachos, né, os calorões, os suores noturnos. Esses vêm depois? Esses depende. Depende muito da mulher. Se é uma mulher que já está com sobrepeso, dependendo dos hábitos de vida, os sintomas eles são mais exacerbados. Mas eles vêm um pouco depois. Primeiro vem mais o cansaço, a irritabilidade, mas os sintomas são muitos, né? E aí tem fogacho, queda de libido, secura vaginal, ressecamento da pele, do cabelo, dificuldade em emagrecer. A dificuldade já começa no climatério, né? Principalmente se é uma mulher sedentária, se é uma mulher que não pratica muito atividade física. Os apagões mentais. Então, outro dia mesmo até recebi de uma amiga minha, ela me mandou um direct me perguntando se os apagões mentais, as dificuldades de memória, se isso era da menopausa e se tinha algum exame. Eu falei, não, isso é clínico. Não existe exame nenhum que vai afirmar que você está ou não. É que você está no climatério
e é comum a gente já ter essa perda de memória. Por isso que quanto antes a mulher começar a se cuidar, procurar um profissional, seja um nutricionista, seja um médico que oriente para fazer os ajustes, principalmente da base, alimentação e suplementação, mais leve vai ser essa fase de transição. Até porque um ponto que eu acho que dificulta pra gente é que são características e sintomas que podem ser atribuídos a muitas outras questões da vida. Por exemplo, a memória. Pode estar ligada ao climatério, pode estar ligada, de repente, a um TDAH que a pessoa possua. Ou então, essa sociedade avanço da idade, que a gente está enfrentando, que ninguém presta atenção em nada. Então, assim, muitos fatores. É cansaço extremo, é a vida. A gente fala, a vida cansa, a vida é corrida. Como é que a gente... eu vou reformular a pergunta. Independentemente de saber exatamente qual é o motivo do meu cansaço, por exemplo, vou pegar aqui um sintoma que é muito comum. Se é climatério, se é a vida mesmo, eu já posso fazer alguma coisa para amenizar? Porque às vezes a gente não consegue descobrir num exame de onde vem, mas já merece que a gente faça algum tipo de intervenção? Sim, claro. Às vezes o que acontece? Essa mulher não está dormindo direito, então a gente precisa ajustar os hábitos dela. Às vezes ela faz uma atividade física à noite, quando ela poderia fazer de manhã. Às vezes ela está jantando muito tarde, o fato dela jantar tarde impacta na qualidade do sono. Às vezes ela bebe café demais, mas aí é aquela pessoa que sempre bebeu e ela fala, mas está tudo bem, eu posso beber café até depois do jantar e eu deito e durmo. Mas isso não quer dizer que o sono dela seja um sono de qualidade. Porque isso a gente só vai descobrir se fizer um exame de polissonografia. E tudo vai se somando no fim das contas. Tudo vai se somando. É o que eu sempre digo. Ter um cansaço no final do dia, né, Camila? Todo mundo trabalha, tem filho, corre atrás das coisas. Ter um cansaço no final do dia é normal. Não somos super mulheres. Sim. Né? Agora, acordar cansada, se arrastar ao longo do dia, não ter energia para nada, isso não é normal. Errada, isso não é normal. Pode ser também, claro, deficiência de nutrientes. Aí a gente vai. Aí tem como a gente fazer exames. O ferro está baixo, a vitamina B12 está baixa, né? Uma série de fatores. A alimentação está muito pobre. Então, isso tem como a gente ir ajustando, sim. E não esperar, vou me arrastando e é normal dessa fase. Não. São sintomas que são comuns, mas não precisam ser normais. E aí a gente vai chamando a atenção das mulheres, porque muito do desgaste está em aceitar que é assim mesmo. Exato. Que é algo que a gente escuta a vida inteira, desde o início da menstruação. Tem cólica, é assim mesmo, faz parte do ciclo menstrual. O ferro fica muito baixo, porque o ciclo menstrual é muito intenso, é assim mesmo. E nesse do é assim mesmo, a gente vai sofrendo e acumulando. Então, não é assim mesmo. Aliás, uma das entrevistadas fez uma comparação interessante, que parece que é uma TPM que não termina. Tem semelhanças também com esse período. Sim, total, por conta das alterações hormonais, porque na TPM a gente tem alterações de hormônio, né? Durante o ciclo a gente tem um período que quem vai estar mais alto é o estrogênio, depois quem vai estar mais alto é a progesterona, o estrogênio cai. E nessa fase de climatério, o que acontece? A gente tem uma queda muito brusca dos hormônios, do estrogênio, da progesterona, da testosterona, e isso impacta. Então, realmente, é uma TPM, só que é uma TPM num nível um pouco maior, assim, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas tem mulheres que falam, mas eu já tô velha para ter TPM. Não, né? E até é uma coisa para se chamar a atenção, né? Porque a mulher que está no climatério, né, falando de TPM, ela pode ainda engravidar. A menopausada, não. Né? Porque daí ela passou da fase reprodutiva para não reprodutiva, de maneira natural ela não pode engravidar. Mas a que está no climatério pode. Então, mesmo que a menstruação esteja oscilando? Mesmo que a menstruação esteja oscilando. Vem um mês, fica 2 sem vir, mas menopausa é só depois de 12 meses seguidos sem menstruar. Exato. Eu mesmo tenho uma paciente de 44 anos que já está no climatério e ela engravidou. E foi um susto. Então, assim, é uma coisa que a mulher tem que se preocupar. Porque às vezes ela fala, ai, não, estou envelhecendo, não tenho mais que me preocupar com TPM. Não, você ainda tem TPM. Só que, infelizmente, os sintomas eles estão um pouco piores. E aí,
A gente não quer deixar que ninguém desesperada, porque a gente já cresce pensando, eu não quero chegar nesse dia. A gente fica tentando se distanciar, mas não adianta. A gente quer chegar sim, porque a gente quer viver bem até lá e passar por isso. Então a gente vai começar agora a pensar sobre quais são, então, essas mudanças e como a mudança de hábitos pode ajudar, especialmente na alimentação, aproveitando a especialidade da nossa convidada, mas eu vou começar aqui com uma pergunta da vida real, e trazendo até essas complexidades, que é uma telespectadora que conta o seguinte, ela é de São Paulo e tem 43 anos de idade. Estive internada por conta de uma anemia grave. Fui ao PS por causa de um cansaço muito forte. Mês passado, menstruei por 20 dias. E esse mês estou menstruando há mais de 20 dias. Como nos meus exames não saiu nada, o médico disse que seria pré-menopausa. Esse é realmente um sintoma? Olha, com tanta... Ela pode variar, mas assim, de verdade, eu nunca vi um caso da pessoa menstruar tanto tempo assim seguido. Eu acho que seria o caso, claro, não sou médica, mas de fazer uma investigação maior, porque às vezes tem alguma outra coisa envolvida nisso. Uma endometriose que talvez esteja causando isso, porque ela ficar menstruada tanto tempo, 20 dias depois, uma pausa, mais 20 dias. 20 dias. Tem variações. Tem mês que a mulher menstrua, tem mês que a mulher não, tem mês que vem mais, mas eu nunca vi nenhuma paciente ou ouvi que ficasse 20 dias seguidos menstruando. E aí tem que fazer uma investigação. E aí tem que fazer uma investigação maior para ver se não tem alguma algum outro outra, motivo que justifique o sangramento. Exato. E aí a gente vê, por exemplo, a questão da anemia relacionada. Porque, sim, vai ter, porque está perdendo muito sangue, né? Então aí diminui glóbulos vermelhos, ferro, ferritina. Então aí é necessário fazer a reposição. E na maioria dos casos, se está muito baixo, é injetável, que é a melhor maneira de se repor o ferro. Para as mulheres, de uma forma geral, que nos assistem e que têm ciclos longos ainda, ou ainda tem essa oscilação, ou tem o ferro sempre mais baixo, qual alimentação é recomendada? Quais alimentos podem ajudar nesse processo? Proteína. Proteína, porque assim, os vegetais, eles também têm ferro, mas a gente tem o ferro M e o ferro não M. O ferro M, que vem da proteína animal, é o que a gente melhor absorve. Então, comam proteínas, porque além de ajudar no ferro, também vai ajudar na questão da constituição da massa magra que a gente vai perdendo a cada ano que passa. Claro que os vegetais escuros, o feijão, a lentilha, todas as leguminosas, elas também, fígado as pessoas não gostam muito, fígado é aquela receita de vó. Mas carne vermelha, carne branca, peixe, frango, todos os tipos de carne. Não só proteína de carne vermelha, então. Não só carne vermelha, carne de uma maneira geral, né? Elas têm, a gente consegue absorver muito melhor esse ferro, então é bem interessante. Aí, claro, os vegetais verdes escuros, as leguminosas. E aí a gente vê o quanto é importante que essa mulher esteja atenta, porque ela chegou numa condição mais grave, precisou ficar numa UTI para fazer reposição. Então, mesmo essa anemia, que sempre frequente no período, por exemplo, do climatério, tem que dar atenção, porque pode ficar mais grave ainda. Sim, com certeza. Doutora, a gente tem mais uma pergunta aqui para falando agora de endometriose, de uma telespectadora que fala que tem endometriose e que somados a esses fatores tem ainda fogachos, tem essa oscilação toda já relacionada ao período do climatério. Se é possível as duas coisas juntas e como é que ela vai fazer para tratar tudo isso junto? É possível ter as duas coisas juntas, mas aí também ela tem que passar num ginecologista, né? Porque assim, os calores são os sintomas vasomotores. Na nutrição, eu trabalho tanto a parte de alimentação, suplementação, fitoterápicos, que eu consigo ajudar essa mulher a ter uma base e a fazer uma terapia hormonal natural, digamos assim, né? A partir da alimentação e da suplementação. Só que existem alguns sintomas, se eles são muito intensos, principalmente os fogachos, os calores, que só com terapia de reposição hormonal. E aí ela vai ter que procurar um ginecologista que faça a terapia de reposição hormonal para ela repor os hormônios que estão baixos, porque eu acredito que ela já esteja na menopausa, né? Não sei se ela já está ou não. Ela fala aqui, ó, que ela sente alguns meses aquele calorão. Calorão. E ela trouxe mais um sintoma aqui que eu não tinha lido, que é o cabelo está caindo muito e muito seco. Que também, o cabelo cair também, porque a queda do estrogênio, o estrogênio é o hormônio que a gente mais sente nessa. Todos os hormônios vão cair. Os hormônios ligados ao sistema reprodutivo. Exato, estrogênio, progesterona, testosterona e os outros hormônios, eles também vão mudar, como cortisol, insulina, vários outros. Mas os hormônios ligados ao sistema reprodutório, todos eles vão cair, eles vão diminuir.
Mas o que a gente mais sente a falta nessa época, nessa fase, né, é o estrogênio, porque ele comanda tudo. A gente tem receptores de estrogênio no nosso corpo inteiro. Inclusive essas questões como o cabelo, que fica mais ressecado, mais ralo, a pele fica mais ressecada, né? Então, assim, a gente pode, claro, ter a questão do cabelo, pode ter uma deficiência nutricional também, como eu falei. Então, pode ter um problema de tireoide, então tem como a gente avaliar fazendo os exames para isso. Pode ter deficiência de ferro, deficiência de nutrientes, mas também pode estar ligado à menopausa, essa queda do estrogênio. E aí tem tanto tratamentos tópicos, se ela for num dermatologista, então dá para ela passar um minoxidil, por exemplo, no cabelo. Uma coisa que é muito legal, que é aqui dica tipo de vó. Tem um óleo essencial de alecrim. Sabe aqueles óleos essenciais? Sim. O alecrim, ele é super bom para o cabelo. Então, você pode comprar um óleo orgânico de boa qualidade, pingar 10 gotinhas no shampoo, para lavar o cabelo, porque ele ajuda a limpar aqui e a produzir novos folículos. E também, se a pessoa usar um leave-in para secar o cabelo, colocar também umas 10 gotinhas no leave-in e aí espirrar quando for fazer escova, que ajuda a dar um brilho, mesmo. um uso local. Então, assim, é claro, ele não vai super tratar se a pessoa tiver uma queda de cabelo muito intensa, mas ele ajuda a melhorar, né? Então, é um conjunto de coisas. A gente tem que ver se existem fatores internos e tem como tratar também os externos. Pele ressecada das mulheres, vitamina E é super bom. Então, a gente pode repor vitamina E para ajudar a ter mais água, mais hidratação. Colágeno também ajuda a segurar mais água na pele. Usar, ao invés de sabonete em barra, usar sabonete líquido, glicerinado. Então, a mulher que é mais suave, porque o sabonete em barra tira muita proteção da pele. Então, tem algumas coisas que dá pra gente fazer para melhorar um pouco essa sensação. E eu queria que você trouxesse especialmente o olhar da nutrição para esse período, porque muitas mulheres têm receio, até de escutar em algum momento da vida, que não poderiam fazer reposição hormonal. E aí a gente encontra todo tipo de receita na internet, falando, por exemplo, da soja, como uma forma natural de repor, ou da folha do chá de amora. Eu queria que você falasse o que realmente é real e o que não é, e se realmente existe isso. Existe reposição hormonal natural? Existe sim, é super possível fazer reposição hormonal natural, que a gente faz tanto com a alimentação. Existem alimentos que são ricos em fitoestrogênio. O que é isso? Esses são alimentos que têm uma molécula parecida com a molécula do estrogênio, que é como eu falei, o hormônio que a gente mais sente a falta durante essa fase. Então, por exemplo, a linhaça, o gergelim, o inhame, maravilhoso para a mulher, edamame, grão de bico, todos esses alimentos, eles são ricos em fitoestrógeno. Então, a gente pode acrescentar na alimentação da mulher aí uma gama de alimentos que são ricos em fitoestrógeno para que ela receba pelo menos uma quantidade do hormônio que a gente mais sente a falta. Mas, fora toda a alimentação, ajustar a quantidade de proteína, que também é muito importante, né? Tem a suplementação, que faz com que a gente alivie os sintomas, né? Aí de maneira natural. Como eu falei, vai depender da intensidade dos sintomas. Alguns sintomas, sim, a gente consegue super tratar de maneira natural, até os calores, que são um pouco mais difíceis, mas se eles forem não tão intensos, existem plantas como, por exemplo, o trevo vermelho, a isoflavona de soja, e aí eu costumo sempre suplementar, porque quando a gente coloca só na alimentação, a quantidade é muito baixa. Sim, eu ia perguntar sobre isso. Precisa de uma quantidade maior. Então, existem plantas que a gente consegue trabalhar em suplementação que ajudam a amenizar esses sintomas. Irritabilidade, a gente pode trabalhar com ashwagandha, rhodiola rósea, memória, então ômega 3 rico em DHA, tem uma outra que chama Bacopa Monnieri, Brain Factor, sono, a gente pode trabalhar com magnésio, passiflora, melatonina. Então, existe uma série aí de plantas, de suplementos que a gente consegue, sim, equilibrar os hormônios de maneira natural. Você falou do chá de amora, eu vou ser muito sincera, não funciona. Não funciona? Não. Ele é muito fraco, muito, muito fraco. Não vai fazer mal. Tá. Mas também falar que ele funciona... Que ele vai resolver ele vai resolver, tem não coisa vai. melhor. Tem coisa melhor. Existem suplementos naturais que a gente consegue trabalhar e que vão ter mais efeitos do que um chazinho de amora, mas também não vai fazer mal. Agora, claro, uma mulher que teve câncer de mama, por exemplo,
aí ela tem que conversar com o seu oncologista. Porque alguns, se ela tiver fazer uso ainda ou de quimioterapia ou do tamoxifeno, que é uma medicação que muitas, De não sei controle, se a depois do câncer maioria, de mas mama. eu acho que é Acho que é uma padrão medicação, hoje, acho que é padrão de controle. Tem alguns oncologistas que, por exemplo, nem o chá de amora eles deixam tomar. E aí, tem várias perguntas já para fazer e eu vou começar sobre essa. Muitas vezes a gente acha que porque é natural, não tem efeito colateral, Pois é. ou que não tenha efeito sério no organismo. E aí minha dúvida é, uma mulher, por exemplo, que não poderia fazer reposição hormonal, como uma mulher que teve câncer de mama ou tem histórico, e que tenha tido a recomendação de não fazer, se usar os produtos naturais, que simulam, entre aspas, o efeito do hormônio, o risco acontece também? Pode ter. Existem estudos, né, Camila? Não tem nada comprovado. Tem estudos que mostram que pode ser que haja, mas ninguém quer. Então todo mundo tem medo. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar alimentação, a gente vai trabalhar os hábitos de vida. Então, se é uma mulher que não faz atividade física, ela vai fazer, porque também a atividade física, principalmente atividade com peso, repetição, como uma musculação, um funcional, vai ajudar a reduzir os sintomas. Ela pode fazer uma acupuntura, uma yoga. Que ela vai trazer fazer benefícios. benefícios para acalmar, para ansiedade, para o estresse, terapias alternativas. Mas o uso das plantas, por exemplo, uma mulher que já teve câncer. E isso é um alerta porque para se combater essa ideia de que é natural não tem efeito colateral ou não interage com as nossas células e de Porque DNA, ele pode interagir com o genética. medicamento que ela está tomando. Isso. E o outro ponto é que não se deve fazer escondido. Exato. Porque muitas mulheres fazem ali os tratamentos e aí vão acrescentando. E, inclusive, usar tudo ao mesmo tempo. Aliás, essa era uma pergunta que você falou E nem sobre pegar a receita da amiga. Tem tantas coisas, tem tantas complicações nessa história. A gente vai olhando as receitas, magnésio é bom para isso, ômega 3, e sai comprando tudo. Adianta? É melhor fazer uma avaliação e fazer especificamente ou realmente tem algumas que seria bom para todas as mulheres? Olha, assim, como base, por exemplo, ômega 3 faz bem para todo mundo, é um suplemento que pode tomar de uso contínuo. Né? O ômega 3, para ele ser um bom ômega 3, porque existem inúmeros no mercado, Sim, de diferentes valores. Como que a gente faz para escolher um bom ômega 3? O ômega 3 ele tem que ter pelo menos 1000 miligramas de EPA e DHA, que são os dois ácidos graxos que compõem o ômega 3. Ele tem que estar numa embalagem escura, porque se tiver numa embalagem clara, transparente, como ele fica exposto, entra a luz e oxida, estraga. perde qualidade. Perde a qualidade. Tá. E ele tem que ter os selos que atestam a qualidade, que é o IFOS ou o MEC, que é aqui no Brasil, que a maioria das marcas usam. Por quê? Porque senão, esse ômega 3, se ele for muito baratinho, se ele não tiver esses selos, ele pode ser contaminado por mercúrio, que é um metal pesado que faz mal para a nossa saúde. Então, sempre quando for tomar ômega 3, ter esse cuidado. E o EPA e o DHA, que são os dois ácidos graxos que compõem o ômega 3, o EPA ele vai privilegiar a saúde cardiovascular e o DHA a parte cerebral. Então, por exemplo, se é uma pessoa que já tem o colesterol alto, então procurar um ômega 3 que tenha uma quantidade maior de EPA. Se é uma pessoa que está com muito problema de cognição e memória, procurar um ômega 3 que tenha uma quantidade maior de DHA. Magnésio. Magnésio existem diferentes maneiras de se manipular. Tem um que serve como relaxante muscular e neural, tem um que serve para constipação, tem um que serve para memória. Então você precisa saber para quê que você quer usar. Porque senão você está tomando, às vezes você está tomando o que serve para dormir à noite, mas você está tomando de manhã. Aí você vai ficar sonolenta durante o dia. Então tem que tomar esse cuidado. Vitamina D é básico. Eu, olha, acho que 90% das pacientes que eu pego não estão com a vitamina, estão abaixo. Que o ideal é estar entre 40 e 60. Porque não é porque a gente está dentro do range do laboratório que é o saudável. Aquilo é uma média da população. Porque no exame do laboratório, 30 tá maravilhoso. Tá maravilhoso, você tá dentro. Mas para nós que trabalhamos com nutrição funcional, quem trabalha com uma medicina integrativa, que a gente trabalha para que a pessoa, para prevenir a doença, a gente gosta de trabalhar com níveis mais altos. Então, suplementar a vitamina D, pelo menos 2.000, 4.000 IS por dia, que é a unidade de medida da vitamina D, que a gente acha em qualquer farmácia. Então, assim, ômega 3 e vitamina D é meio que básico, todo mundo pode tomar, nem precisaria de prescrição. Agora, os outros suplementos, sempre é bom ter uma orientação
para ver se realmente há necessidade. Compensa, Se compensa, porque às vezes também a pessoa compra um monte de suplemento, não sabe nem... Não serve para nada e não vai serve tudo embora. pra nada e faz multivitamínico. Não compensa. É para todo mundo e não é para ninguém, porque a quantidade de vitamina que tem ali é muito baixa. Agora, você falou sobre os alimentos, e aí a minha pergunta é, tem que consumir todo dia algum alimento desse grupo que você destacou, que são alimentos que ajudam a repor esses hormônios? O interessante é que se consuma todos os dias os fitoestrógenos. Vai revezando. Vai revezando, você não precisa consumir. Mas a linhaça, por exemplo, a linhaça, a melhor maneira é a gente comprar a semente e aí triturar. Porque a farinha também, a não ser que ela venha num pacotinho fechado, senão ela também oxida, ela vai perdendo os nutrientes. Fica até com gosto ruinzinho. Fica com gosto ruim. Então, a linhaça você pode consumir todo dia, você pode colocar numa fruta, você pode colocar em cima da salada, ela não tem gosto de nada. Você pode fazer um pool de sementes, como semente de abóbora, semente de girassol, gergelim. Gente, gergelim é riquíssimo em cálcio. Que também é um problema ligado a climatério e menopausa, que é a osteoporose. A osteoporose. Então as pessoas linkam muito, o cálcio, só o leite. Não, os vegetais verdes escuros, brócolis, espinafre, couve. O gergelim preto é super rico, que também é uma semente que é fácil. Você pode colocar na fruta, você pode colocar na salada, você pode colocar na sopa. Dá uma crocância e não muda o sabor. E vai ajudar a promover uma saúde melhor de forma integral. Sim. Independentemente da mulher ter sintomas, porque aí a gente não está falando de uma substância específica para o combate dos sintomas. Não, a gente está falando sobre os efeitos gerais da diminuição dos hormônios. Se for pensar, né, Camila, a partir dos 35 anos, a gente já começa a ter declínio hormonal, declínio de colágeno. Então, assim, quanto antes a mulher começar a se cuidar, começar a ajustar a alimentação, mais tranquila, mais leve vai ser a transição dela. Porque é uma fase que todas nós iremos passar. Então, por que você vai esperar você ter um sintoma mais sério? Por que você vai esperar chegar lá? Começa a cuidar agora. Né? É o que eu sempre falo, a alimentação, às vezes as pessoas linkam a nutrição, a restrição, sim, a dieta, a coisa cara. Não, gente, comida boa é comida de verdade. É o que você compra na feira, é o que você compra no mercado, é o que você compra no hortifruti. São vegetais, são frutas, os tubérculos, batata, inhame, mandioca, mandioquinha, as proteínas. Isso é comida de verdade. É isso que vai trazer nutriente, que vai trazer o combustível para o nosso corpo. Até porque muitas vezes a gente deposita toda a esperança em algo que não tem dinheiro para comprar. Ou, por exemplo, um ômega 3, que às vezes pode ser mais caro. Mas você pode tentar os alimentos que têm ômega 3. Salmão, abacate, a própria sardinha. Sardinha é maravilhoso e tem um custo baixo, né? E aí? Azeite. Azeite tá caro. Azeite também tá caro. A gente vai tentando procurar promoção, porque dona de casa a gente também faz isso. A gente tem uma telespectadora, inclusive, Solange Coutinho, que está na audiência, está perguntando também sobre isso, falando sobre nutrição, e a gente... sobre o fato de ser caro. Muito obrigada, Solange. Porque essa é a realidade, né, Vanessa? A gente está falando de alguns suplementos ou nutrientes ou composições que são caras. Vai tentando achar o que for mais barato. Sim. Até porque na zona cerealista aqui em São Paulo, por exemplo, e nas cidades deve ter algo semelhante, a gente encontra as sementes num preço mais em conta. As sementes são super ricas em magnésio, né, em cálcio, como eu falei, a linhaça, que tem fitoestrógeno. Então, assim, poxa, não posso comprar um salmão. Tem a sardinha, tem outros peixes, não vai ter tanto os outros como a sardinha e o salmão, mas a sardinha não tem um custo tão alto. Tem não pode a carne vermelha, tem o frango. Sim. Né? É mais então, barato, assim, a gente tem alternativas. Às vezes, né, não pode ir na feira de manhã, vai na feira num horário que já você consiga comprar as coisas por um preço melhor. E aí a gente vai procurando alternativas, porque ainda assim compensa investir em prevenção ou em diminuir os impactos, porque os prejuízos na qualidade de vida são muito grandes. E a minha última pergunta para a gente encerrar mesmo esse é um período de transição, mas depois de um tempo esses sintomas vão amenizar ou a gente vai aprender a conviver com eles? Depende. Tem mulheres que vai amenizar, que depois de um período ela não vai ter mais sintomas, tem outras que... É uma mudança. É uma mudança, Mas o que eu mais vejo na prática clínica é isso, está muito ligada aos hábitos de vida. Né? Se é uma mulher que tem bons hábitos, né? A questão dos horários, horário para acordar, horário para dormir, fazer as suas refeições corretamente, praticar uma atividade física.
não estar em sobrepeso. Então, é uma mulher que vai passar de uma maneira mais leve, ela vai ter menos sintomas e, às vezes, esses sintomas vão ser por um período e depois passa. Mas tem mulheres que já menopausaram há anos e que ainda têm os calorões, por exemplo. E aí não precisa esperar chegar lá para Não. melhorar os hábitos. Exato. Mas, se chegou e precisa melhorar os hábitos, dá tempo. Sempre compensa. Sempre. É sempre... E não se conformar em viver assim. Procurar ajuda, Exato, porque não é porque são sintomas comuns que a gente tem que normalizar. Se você não está se sentindo bem, né? Procure ajuda, conversa, vai no médico, vai num outro profissional, né? Ou profissionais que nem eu, que trabalham. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitos profissionais que estão dedicados à parte de climatério e menopausa. Então, procurar ajuda. E tem muita informação, ó, né? Olha aqui quanta informação bacana. E é assim que a gente vai construindo uma vida melhor dia a dia, em qualquer fase da vida. Com os desafios que vierem, a gente agradece a Vanessa pela conversa. Eu que agradeço, sempre bem-vinda ao programa. Obrigada, Camila. Nós agradecemos a Vanessa Raio, nutricionista, graduada pela Universidade Anhembi Morumbi, pós-graduada em Nutrição Funcional e Saúde da Mulher, especialista em climatério e menopausa, nossa convidada hoje.